Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney. Hoje eu trago uma explicação do capítulo 21 do Evangelho de João. Por que o capítulo 21? Foi o capítulo que eu estava lendo no início dessa semana. Particularmente é um capítulo que eu gosto bastante. E principalmente quando trata ali do encontro do Senhor com Pedro, né, toda a cura que envolve aquele diálogo. Nós vamos ver o porquê. Então eu achei interessante, seria interessante compartilhar com vocês uma explicação a respeito desse capítulo, o 21 do Evangelho de João. Eu não vou ler o capítulo porque ele é um pouquinho longo, o vídeo ficaria muito extenso. Então, para você que quiser acompanhar esse estudo, eu recomendo que você tenha uma Bíblia em mãos, que você faça a leitura antes ou faça a leitura simultânea à medida com que eu mencionar os versículos. Você vai acompanhando daí, tá ok? Então o Evangelho de João, capítulo 21, ele inicia dentro do seguinte contexto. Os discípulos, é dito que 7 discípulos estavam no Mar da Galileia, né? O Mar da Galileia não necessariamente é um mar. Para aqueles que já estão familiarizados com a Bíblia, mais especificamente o Novo Testamento, sabem que o Mar da Galileia, ele na verdade é um lago. O Senhor Jesus, ele passou a maior parte do ministério dele ao redor desse lago. Esse lago, que na Bíblia, no Novo Testamento também é chamado de Lago de Genezaré e Mar de Tiberíades. Então entenda que o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, ele tem em torno de 166 quilômetros quadrados. Ele também é chamado no Novo Testamento de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Ele está mais ou menos uns 200 metros abaixo do nível do mar, e conforme disse o Senhor Jesus, passou a maior parte do seu ministério ao redor desse lago, né, desse mar, conforme algumas passagens o chamam. Então eram 7 discípulos que estavam ali pescando, tinham pescado durante a noite, nada tinham apanhado. Vale lembrar que eles eram pescadores experientes, Pedro estava lá com eles, certo? E nada tinham alcançado. O motivo pelo qual eles estavam na Galileia vai ser mencionado no Evangelho. Deixa eu ler aqui os meus rascunhos, porque algumas referências eu posso me esquecer. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 16, nos é dito que por recomendação do próprio Senhor, o Senhor após ressuscitado, tinha ordenado, na verdade, que os discípulos fossem para a Galileia. E lá eles estavam, por recomendação do Senhor, aguardando. Ora, até esse episódio que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 21, essa foi a terceira aparição do Senhor depois de ressuscitado para os seus discípulos. Os discípulos, no caso, aqueles que se tornariam mais tarde os apóstolos. Porém, essa já era a 7ª vez que o Senhor aparecia para algumas testemunhas. Vale lembrar que ele apareceu para algumas pessoas, como por exemplo os discípulos no caminho de Emaús, Marta. Então algumas pessoas tinham presenciado o Senhor já ressuscitado. Essa era a 7ª aparição dele no geral, mas para os discípulos, aqueles que mais tarde se tornaram os apóstolos, essa foi a terceira aparição dele. Então os discípulos lá estavam no Mar da Galileia, isso era de manhã bem cedinho, conforme João nos relata. Talvez a luminosidade fosse baixa, bem cedo, tinham tentado pescar, não tinham conseguido nada. E o João diz que o Senhor apareceu, tá no versículo seguinte, os versículos de 1 ao 3, é onde está essa narrativa. Só para explicar melhor, eu dividi esse capítulo em alguns subtítulos para facilitar a compreensão. Então, quais são os subtítulos? Eu vou mencionar aqui, era para eu ter mencionado antes de começar a falar, né? Mas eu vou mencionar aqui quais foram os subtítulos e você vai acompanhando comigo aí em sua Bíblia. Eu dividi ele da seguinte forma: o capítulo 21 eu dividi a pescaria infrutífera, a primeira parte; a segunda parte, a pesca abençoada;
A terceira parte, Jesus é reconhecido por João. A quarta parte, a pesca termina, Jesus é reconhecido por todos os discípulos. A quinta parte, você tem a tripla confissão de Pedro. Sexta parte, a profecia sobre a morte de Pedro. Sétima parte, indagação de Pedro sobre Jesus. E a oitava e última parte é onde João fala a respeito de sua autoria e as palavras finais do livro. Essa é a divisão. Eu gosto de fazer essas divisões quando eu estou estudando, porque elas facilitam a minha compreensão e mais ainda a memorização. Isso é uma técnica que eu particularmente tenho para estudar a Bíblia. Além daquelas divisões que o capítulo em si já traz, a Bíblia ela traz aquelas divisões, além daquelas eu também criei as minhas subdivisões, porque isso me facilita a compreensão, interpretação e memorização. Então a primeira parte é a chamada pesca infrutífera, que vai dos versículos 1 ao 3, é onde eu expliquei que os discípulos, o Senhor já tinha ressuscitado, aproximadamente tinha aí em torno de uma semana e meia, os eventos, né, onde o Senhor tinha sido crucificado, ressuscitado, tinha se passado em torno de uma semana e meia. Esses 7 discípulos, que João menciona o nome deles aí, que inclusive tem um fato bastante interessante. Eu vou ler aqui no versículo 2, eu vou pegar minha bíbliazinha e vou ler aqui, ó. João 21, versículo 2, você vai ver uma coisa interessante. Em João João capítulo 21, verso 2, ele diz o seguinte, ó. Deixa eu encontrar aqui, ó. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Cana da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Olha, uma coisa interessante é o seguinte, observe que João começa fazendo a lista desses discípulos e ele começa por Pedro. Por que isso é interessante? Qual é a novidade nisso? O que tem que ser observado? Há de se observar o seguinte, no Novo Testamento, mais especificamente falando, encabeçar uma lista de nomes significa que essa pessoa ela tinha uma posição de destaque, tá? Então, mesmo Pedro estando numa situação delicada, aí nesse capítulo, eu digo delicada porque Pedro, cerca de uma semana, tinha negado ao Senhor. Então, mesmo Pedro estando diante dessa situação um tanto quanto delicada, que o Senhor Jesus vai tratar neste capítulo, Pedro, ele ainda encabeça a lista dos apóstolos, tá? Dos discípulos. E isso quem coloca é o próprio João, uma vez que é João quem está escrevendo esse relato. Então João, ele relata a lista daqueles discípulos e coloca Pedro encabeçando a lista, mostrando que Pedro tinha uma posição de destaque em relação aos demais. Essa mesma regra você vê, por exemplo, em outras passagens. Uma que eu me recordo, que me chamou bastante atenção, por exemplo, é quando o apóstolo Paulo, lá em Atos, quando Paulo e Barnabé eles partem para a primeira viagem missionária, quando Paulo ainda não tinha toda aquela projeção, logo quando eles partem da comunidade de Antioquia para a primeira viagem, você observa que o nome que está na frente é Barnabé e Paulo. Entretanto, a partir do momento que eles vão para o campo missionário, você percebe que há uma inversão de nomes. Passa a ser mencionado Paulo e Barnabé. Por que isso? Porque o próprio livro de Atos nos explica que Paulo, ele tinha quando no campo missionário, ele tinha uma aparição, um destaque maior do que Barnabé. E assim foi. A história de Paulo nos mostra que ele se sobressaiu mais em relação ao campo missionário. Então, o Novo Testamento, quando ele tem essa regrinha de colocar um nome antes do outro, ou um nome em primeiro, isso mostra uma posição de destaque. Então, Pedro aí nessa lista do versículo 2, ele já começa encabeçando a lista, certo? Então é dito, vamos agora para o segundo subtítulo, que é os discípulos, só para lembrar, os discípulos eles estavam a mais ou menos 90 metros, eles estavam pescando a cerca de 90 metros do litoral. O Senhor se apresenta para eles e pergunta, né?
se havia alguma coisa com a qual ele pudesse se alimentar. Obviamente os discípulos entenderam que ele estava se perguntando, se referindo a um peixe, mas eles não tinham nada. Então eles falam que eles nada tinham, não tinham obtido êxito na sua pescaria. E o Senhor, que eles ainda não reconheciam, ele orientou que eles lançassem a rede para o lado direito. E assim eles fizeram. É interessante, eu acho interessante isso no texto, que mesmo eles não tendo reconhecido o Senhor, eles obedecem à voz dele, lançam a rede para o lado direito, e nos é dito o texto que eles pegam 153 peixes. Em relação a esse número 153, irmãos, muito já se escreveu a respeito disso. Não se sabe ao certo o porquê de 153, né, se tem algum simbolismo nisso. Eu te falo que eu já li muitos comentários tentando achar um motivo para isso. Muitas são as suposições, mas o texto bíblico em si ele não explica, e não devemos ir além do texto, certo? Então muitos expositores tentaram achar explicações, né, tanto na gematria, né, o judaica, enfim. O fato é que foram 153, o foco não é isso. O foco é o seguinte: a partir do momento em que eles pescaram, tendo em vista que foi uma recomendação daquele homem e eles pescaram, eles se recordaram de um fato que tinha acontecido 3 anos antes, nesse mesmo mar da Galileia. Cerca de 3 anos antes, nos é dito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, depois você pode conferir, no capítulo 5 de Lucas, nos relata uma experiência semelhante, onde os discípulos eles tinham tentado pescar durante toda a noite, não tinham tido êxito, e o Senhor mandou que eles lançassem a rede, e eles tiveram um êxito extraordinário naquela pescaria. Então agora esse fato estava se repetindo. E quando esse fato se repetiu, aqueles discípulos que até então não estavam reconhecendo aquele homem, talvez pela escuridão, pela distância, não nos é dito, João reconhece que era o Senhor, porque ele se recorda de 3 anos antes da pesca, de um episódio ocorrido naquele mesmo mar da Galileia. E ele vira para Pedro e ele fala: Pedro, é o Senhor. Pedro, é o Senhor. E então ele reconhece, né? E vamos partir para o vídeo seguinte, onde eu vou explicar os demais versículos.